Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar início a mais uma série de vídeos no nosso canal, com o primeiro vídeo de uma série de 10 vídeos. O assunto que nós iremos tratar é movimento relativo e composição de movimento. Fique com a vinheta e acompanhe a teoria de hoje. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 10 vídeos, onde nós trataremos da teoria de movimento relativo e composição de movimento. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Não perca as 2 dicas de vídeos que serão postadas ao final da teoria de hoje, juntamente com a vinheta do nosso canal. Vamos então para a aula de hoje. Para que a gente possa então tratar de movimentos relativos e composição de movimento, é importante que você lembre. Esses termos são adotados para velocidades em determinadas situações de movimentos. Quando a gente tem um corpo se movendo em relação a um referencial e o seu movimento se comporta de uma forma diferente para outro referencial, nós estamos trabalhando ali o que nós chamamos de movimentos relativos. Já quando o corpo se move, sendo influenciado por um meio onde ele se move, nós tratamos essa situação como uma composição do movimento. Tanto uma forma como a outra, ela vai abordar 3 velocidades que nós vamos denominá-las como a velocidade relativa, como sendo a velocidade do móvel que nós estamos analisando em relação ao referencial que pode também se mover. Então nós vamos dar nome como velocidade relativa. Nós vamos também ter o que nós vamos chamar de velocidade de arraste. Esta velocidade de arraste corresponde à velocidade do meio que nós estamos adotando como referencial, e este meio também pode se mover. Então nós temos a velocidade de arraste. E por fim, nós vamos ter o que nós vamos chamar de velocidade resultante. Velocidade resultante, que como o próprio nome diz, é a velocidade que o móvel tem ao todo, é a velocidade que o móvel tem em relação ao referencial fixo, em relação ao referencial imóvel. Portanto, esta seria a nossa velocidade resultante. Para que a gente possa, então, relacionar essas 3 velocidades, nós vamos utilizar o conceito de velocidade resultante. A velocidade resultante nada mais é do que a soma de todas as velocidades que influenciam no movimento. Portanto, a velocidade relativa somada à velocidade de arraste. Para que fique mais claro o que significa cada uma dessas velocidades, vamos aqui para alguns exemplos. Vamos considerar, por exemplo, uma pessoa que se move por uma escada rolante. Veja que a escada rolante ela não está fixa, ela se move. Ela pode ser uma escada de subida ou de descida. Se a pessoa resolver andar pelos degraus dessa escada, ela vai ter uma velocidade em relação à própria escada rolante, que é o que nós vamos chamar de velocidade relativa, e vai ter uma outra velocidade em relação ao referencial fixo, parado ao solo. Por exemplo, se tiver uma pessoa observando a pessoa que anda na escada lá no chão, ela vai ver essa pessoa com a velocidade influenciada tanto pela sua velocidade de caminhada pelos degraus, como também pela velocidade da própria escada. Então vamos denominar cada uma delas. A velocidade relativa é a velocidade com que a pessoa caminha pela escada, subindo ou descendo os degraus. A velocidade de arraste é a velocidade da própria escada, fazendo a pessoa se mover, e a velocidade resultante é a soma dessas 2 velocidades. Lembrando que essa soma é uma soma vetorial. Uma outra forma de arranjarmos essas velocidades é passando a velocidade para o outro membro e percebendo que a velocidade relativa vai ser obtida pela subtração entre a velocidade resultante e a velocidade de arraste. Então nós podemos fazer as 2 interpretações. Você já pode ter se deparado, por exemplo, visualizando pousos ou decolagens de aviões em aeroportos em que tem uma grande incidência de vento, em que o piloto precisa fazer uma correção no posicionamento do avião para compensar a forte incidência do vento e fazer com que ele possa pousar alinhado à cabeceira da pista. A isso nós damos o nome de composição de movimento. A velocidade do vento seria a velocidade de arraste, que tenta arrastar o avião. A velocidade do avião inclinado em relação ao vento seria a velocidade relativa. E a resultante disso, que seria a velocidade paralela à pista de pouso, seria a velocidade resultante.
Então esta é mais outra situação em que nós vamos tratar neste assunto. Vamos agora para as situações particulares que nós podemos utilizar esse conceito visto. A primeira situação particular que nós vamos analisar é o caso de uma esteira ou uma escada rolante. Veja que numa esteira ou numa escada rolante, o movimento ele ocorre paralelo ao movimento desses meios, da esteira ou da escada. Então o corpo ele pode estar se deslocando ou tentando se deslocar contrário ao movimento da escada, ou ele pode estar se deslocando a favor do movimento da escada. Quando a pessoa anda a favor do movimento da escada, nós temos que o módulo da sua velocidade resultante vai ser dado pelo módulo da velocidade relativa, ou seja, a velocidade com que a pessoa caminha, somado ao módulo da velocidade de arraste, que é a velocidade da esteira ou a velocidade da escada. Já quando a pessoa anda contrário a esse movimento, o módulo da sua velocidade resultante a um referencial fixo vai ser dado pelo módulo da velocidade relativa menos o módulo da velocidade de arraste. Professor, mas existe a possibilidade de essas duas velocidades, uma ser maior do que a outra e vice-versa? Existe. E aí nós vamos perceber que, se a velocidade relativa for maior do que a velocidade de arraste, a velocidade resultante vai ser no sentido da velocidade relativa. Ou seja, a pessoa vai conseguir vencer a velocidade de arraste e vai conseguir se mover contrário à escada ou à esteira. Já se a sua velocidade for menor do que a velocidade de arraste, a pessoa vai ser arrastada pela esteira e mesmo tentando se deslocar no sentido contrário, ela vai se mover no sentido em que a esteira ou a escada se movem. Então essas são as situações que a gente pode analisar como movimentos paralelos ao movimento de uma esteira ou de uma escada rolante. Vejamos o próximo exemplo. O próximo exemplo que nós vamos trabalhar é o movimento de lanchas em rios, onde a velocidade com que a lancha se move em relação às águas, proporcionadas pelos seus motores, é o que nós vamos chamar de velocidade relativa. A velocidade da correnteza do rio é a velocidade de arraste, e a resultante, a velocidade com que o barco se move em relação às margens, seria a velocidade resultante. Veja que aqui nós vamos trabalhar com movimentos paralelos às margens, ou seja, vamos considerar como um rio de margens paralelas, em que a correnteza está também paralela a essas margens. Então aqui nós temos a velocidade de arraste, e o barco ele vai se mover paralelo a essas margens. Existem duas possibilidades para esse movimento. Ele pode estar subindo ou descendo o rio. Para que ele suba o rio, existe uma condição. A velocidade relativa tem que ser oposta à velocidade de arraste. E o seu módulo, a velocidade relativa, tem que ter um módulo maior do que a velocidade de arraste. Lembrando que a gente se refere a subir o rio e estar contrário à correnteza. Nessa situação, o barco ele consegue subir o rio e você faz uso das equações que nós vimos em slides anteriores. Já para que o barco desça o rio, não é necessário nem que haja velocidade relativa. Essa velocidade relativa pode ser inclusive zero. Ou seja, se o barco tiver com seus motores desligados, ele vai ser arrastado pela correnteza e vai descer o rio. Porém, se ele tiver uma velocidade, desde que seja a favor da correnteza ou contrário, porém menor a correnteza, ele também vai conseguir descer o rio. Então vamos escrever isso. A primeira condição é que o módulo da velocidade relativa seja zero, ou seja, o motor do barco esteja desligado. Ele pode ter velocidade contrária à do rio, desde que o módulo da sua velocidade relativa seja menor do que o módulo da velocidade de arraste, ou que o sentido dessas duas velocidades seja o mesmo. Então, terceira possibilidade é que eles tenham o mesmo sentido. Aí não importa o valor do módulo da velocidade relativa, nós vamos ter sempre a soma dos módulos dessas velocidades, gerando a velocidade resultante, fazendo com que o barco desça o rio. Vamos agora para a última situação de movimento relativo e composição de movimento. Ainda tratando do movimento do barco em rios que possuem correnteza, nós podemos também analisar o que nós vamos chamar de movimento de travessia, que nada mais é do que quando o barco sai de uma margem e se direciona à margem oposta do rio. Então vamos de novo considerar um rio de margens paralelas,
em que as águas desse rio geram uma correnteza também paralela. Então nós vamos ter aqui a velocidade de arraste. E aí nós vamos ter, para esta situação, duas possibilidades de análise específica, que seria fazer com que o barco atravesse o rio percorrendo a menor distância e fazer com que o barco atravesse o rio percorrendo o menor tempo, gastando o menor tempo possível. Para que ele possa atravessar o rio percorrendo a menor distância, é necessário que o seu deslocamento resultante seja perpendicular às margens, ou seja, a sua velocidade resultante precisa ser perpendicular à velocidade da correnteza. Então, a condição para que ele percorra numa menor distância é que a velocidade, o vetor velocidade resultante, seja perpendicular ao vetor velocidade de arraste. E aí, para que isso aconteça, ele tem que inclinar o barco de forma que a sua velocidade, somada com a velocidade da correnteza, gere a velocidade resultante nessas condições. A próxima situação, e última, é fazer com que ele atravesse o rio no menor tempo possível. Veja que apesar de ter correnteza, essa velocidade não influencia no tempo de travessia do rio. Quanto mais inclinado tiver a velocidade relativa, menor é a componente perpendicular de travessia, portanto mais tempo o barco vai levar para atravessar. Nessas condições, considerando novamente um rio de margens paralelas, com a existência de uma correnteza também paralela a essas margens, a condição para que o barco atravesse no menor tempo possível é que toda a sua velocidade relativa, toda a velocidade imposta pelos seus motores, seja direcionada para essa travessia. Em outras palavras, a velocidade relativa é quem tem que estar perpendicular à correnteza. Então, escrevendo essa condição, a velocidade relativa tem que ter um vetor posicionado de forma perpendicular à velocidade de arraste. E aí nós teremos o menor tempo possível para a travessia. E essa foi a nossa teoria de hoje. Se você curtiu a aula de hoje, não deixe de escrever nos comentários o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Não deixe de conhecer o nosso aplicativo que encontra disponível na Play Store para sistemas Android. Nos siga nas redes sociais e não perca os vídeos de resolução da lista de exercícios que estará disponível na descrição desse vídeo. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.